Você já observou que nós somos hoje o que a gente viveu no passado? Hoje nós somos exatamente o nosso passado. Tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou, tudo que a gente ressignificou ou não, todos os nossos traumas, todas as nossas ansiedades, isso somos nós. E é triste, né, saber disso, porque quando se a gente tivesse consciência disso quando a gente era tipo novinho, que não tem como ter, eu acho que também não tem como ter. Eu acho que a gente já seria mais safo, sabe? Já faria coisas melhores e maiores. Hoje, a Simone que eu sou hoje é a Simone que eu vivi no passado. É a Simone que sofreu, que se alegrou, que gerou, que teve história, que perdeu, que ganhou, que amou, que odiou, que não falou o que falou. Eu sou fruto hoje de tudo aquilo que eu vivi. E eu tô nesse processo de ressignificar tudo aquilo para eu ser melhor pro futuro. Hoje a gente já sabe disso. Mas é muito louco essa parte do que a gente passou. Porque teve momentos também que não foi a gente que passou, que passaram na gente, né? Tipo, fizeram coisas com a gente e que isso ficou no nosso subconsciente. E, poxa, que sacanagem, né? Fizeram coisas com a gente que destruíram nossos sentimentos, emoções. E a gente está vivendo isso, esse reflexo do passado. E gerando energia para ressignificar uma coisa que a gente viveu lá, que às vezes a gente nem foi a gente que fez. Quando a gente fez, aí tudo bem. Que eu sou muito humilde também para reconhecer. Quando eu faço alguma coisa, eu falo assim, poxa, eu não devia ter feito dessa maneira. Eu vou fazer melhor da próxima vez. Aí a gente toma para si, tranquilo. Mas quando não é a gente que faz, fazem com a gente. Isso é muito doido, né? Mas o grande lance, eu acho, é a gente entender esse processo da evolução, que a gente começa a entender e começa a fazer o novo. Quando a gente tem um trauma, o que a gente pode tirar de melhor desse trauma? O que a gente pode tirar de melhor dessa situação? O que a gente pode fazer de melhor para que a gente venha extrair do ruim uma coisa boa? Parece até incoerente, né? Poxa, o que eu vou conseguir tirar do ruim uma coisa boa, né? Mas esse é o grande lance, é tirar do ruim algo que vai gerar na gente um combustível de crescimento, sabe? Infelizmente o ser humano ele só cresce assim, ele só gera mudança quando ele passa por alguma coisa e nunca é coisa boa, sempre é coisa ruim, né? A gente sempre tem que passar pro caos para poder a gente ver a luz. A própria Bíblia tem várias histórias que falam sobre isso, né? Então o que a gente pode fazer hoje de real, sabe? O que a gente pode ressignificar hoje? De mudanças concretas, sabe? Qual o colapso da onda que a gente pode fazer? Eu tenho pensado muito sobre isso. Onde eu posso colapsar as minhas ondas para que eu possa gerar energia, para que eu venha ter pensamentos melhores, mudar meu subconsciente e mudar minha vida. E o pior, a gente não vai mudar de uma hora para outra, é um passo a passo, porque a gente está mudando, está se transformando e é sempre de dentro para fora. Mas o grande lance é que nós somos criadores da nossa história. Logo, a gente domina tudo, a gente domina a situação. E hoje que a gente vem aprender isso, sabe? Eu nem sei qual o nome do título que eu vou botar hoje, porque eu só quis falar, eu só quis trocar essa ideia que estava remoendo dentro de mim, dessa coisa do que a gente foi, do que a gente é hoje e o que a gente vai permitir que a gente possa ser. Porque nada vai nos definir, nada disso do passado nos define. Absolutamente nada. Mas pode nos ajudar como combustível para crescimento, concorda? Eu acho que sim. E eu acho que isso já tá rolando entre a gente. Eu acho que quando a gente começa a estudar ou ver vídeos, né, nessa área, e começa a ver coisas da Bíblia também, histórias bíblicas, principalmente no Antigo Testamento, eu acho que a gente consegue ter essa guinada, sabe? Ter essa mudança. Entender que a gente pode, que a gente é capaz e que a gente venha crescer com os nossos traumas. Hoje eu queria falar sobre isso, sabe? Crescimento em cima dos nossos traumas. E olha que os traumas eles chegam todos os dias.
Todos os dias vai vir alguém tentando traumatizar a gente. Todos os dias vai vir uma situação traumatizante. Todos os dias vai vir uma informação traumatizante. Mas o que a gente pode fazer com isso hoje? O que a gente pode fazer isso? Para ressignificar isso, sabe? O que a gente pode fazer hoje para mudar isso? Mudar de uma maneira real. Esse é o grande lance. Tá tudo nas nossas mãos. É como se fosse uma mágica, sabe? Que tá tudo ali em nossas mãos. Que na realidade é na nossa cabeça, no nosso subconsciente. E essas frequências a gente pode colapsar. A gente pode emanar novas frequências. A gente pode trabalhar isso para poder conseguir o que a gente quer. Ser pessoas diferentes, sabe? Eu vi um vídeo ontem de um cara falando que há 3 anos atrás ele estava quebrado, destruído, e eu achei legal porque dificilmente eu vejo uma pessoa falar o que ele falou, que é uma coisa que eu falo muito aqui. Ele falou que a culpa era dele, ele tomou para ele o problema. Ele falou que ele enganou, eu achei incrível ele falando. Ele falou assim: eu enganei, eu menti, eu traí, eu corrompi, eu não tinha caráter. Ele falou exatamente assim, eu fiquei assim, chocada. E apareceu lá no meu Instagram, eu nem sigo essa pessoa, então eu nem sei quem é. Ele falou que as pessoas já conheciam ele como uma pessoa destruída, casamento destruído, tudo destruído. E dos 3 anos atrás, para os 3 anos, ele falou que passou por um processo que ele deu uma pausa e falou assim: acabou, eu vou mudar a minha vida. Eu vou fazer novamente dinheiro. Ele estava quebrado. Eu vou reconquistar minha família. Ele estava separado, a mulher dele já estava até com outra pessoa, já ia casar com outra pessoa. Ele falou assim: eu vou mudar a minha vida. E ele começou a mudar, começou a fazer o processo dele, não sei qual, porque ele não falou. Mas o grande lance não é isso. O grande lance é que ele mudou a partir do pensamento. E nisso, que eu achei muito legal também, porque ele conseguiu mudar isso, ele falou hoje. E depois que eu consegui mudar tudo, né, durante os 3 anos, para ver que é um processo, né, nada é assim, um estalar de dedos, não é mágica. Ele falou que quando ele foi até a esposa dele, ele falou o quê? Ele só pediu perdão a ela. Ele não falou: ah, volta pra mim, nada disso. Ele só pediu perdão. Porque ele sabia que ele não tinha o que fazer. Porque ele já tinha ferido aquela pessoa, né? Ele devia ter sido muito ruim com ela, né? E quando ele pediu perdão, ela começou a chorar. E nisso ela falou que estava orando, pedindo a Deus uma resposta. E quando ela abriu a Bíblia, falou sobre o perdão, na Bíblia, né? E ela sentiu que foi a palavra de Deus, porque ela estava tentando reconstruir a vida dela com um cara, mas ela não conseguiu. O cara era incrível, ele mesmo falou. O cara era incrível, era mais bonito do que eu, tinha caráter, tinha dinheiro, tinha Deus, tinha tudo. Mas ela não conseguia, porque realmente ela estava presa àquilo ainda, né? Aquele casamento, né? Talvez porque ela amasse o pai do filho dela, que eles tinham um filho, não sei, cada um tem sua história, né? Mas o ponto é que ele conseguiu restaurar a vida dele. E esse canal a gente fala sobre restauração. O grande legal, o grande barato desse canal, que é nosso, que não é meu, é nosso, né? É falar sobre a restauração. E a restauração vai começar pela nossa mente, pelo nosso subconsciente. Porque se a gente não mudar nosso pensamento, a gente não consegue fazer nada. Se a gente não mudar a maneira que a gente vive, que a gente pensa, que a gente avalia os nossos traumas, nada vai mudar. Se a gente continuar remoendo, reclamando, lembrando do passado, lembrando das dores, lembrando de quem já morreu, lembrando de quem a gente matou, né? Que a gente, não quer mais aquela pessoa na nossa vida. Se a gente ficar remoendo aquilo, a gente não vai pro próximo nível, a gente não vai pro próximo passo. Porque a gente tá lá atrás. A gente não saiu. A gente não tá ressignificando. A gente está lá ainda. A gente tá aqui, mas tá lá ainda no passado, sabe? E a gente não pode permitir isso acontecer com a gente. A gente tem que se libertar daquilo. A gente passou por aquilo, ok, a gente sofreu pra caramba. Mas o que a gente vai fazer para gerar novas atitudes? Para sair desse lugar? Que a gente precisa aprender que o que a gente passou, a gente tem que aprender com o que a gente passou. Essa é o grande lance, né? A gente tem que aprender para poder sair e ressignificar. E não ficar naquilo. E não piorar a nossa situação, né? E que hoje a gente venha ser essas pessoas, sabe? Que venha colapsar ondas, venha saltar muralhas, venha viver o impossível, que a gente venha viver o sobrenatural e venha ter a fé inabalável. A fé que realmente a gente vai falar: montanha, vá para o lado e ela vá. Sabe? Que hoje venha ser essa fé que a gente venha ter, uma fé inabalável. E Deus fala que não precisa ser uma fé grande, porque a nossa fé, como está na Bíblia, pode ser do tamanho de uma mostarda, de um grão de mostarda. E quem conhece o grão de mostarda sabe que é minúsculo. E que a gente venha ter só fé.
para colapsar as ondas, né? Porque se a gente não tiver fé, a gente não vai conseguir que a neurociência se comprove na gente. Porque a gente não vai conseguir colapsar as ondas, a gente não vai conseguir mudar o subconsciente, a gente não vai conseguir ressignificar os traumas. Sem fé é impossível agradar a Deus. É assim que diz a Bíblia. E sem fé é impossível qualquer coisa. Porque é a fé que nos impulsiona. Fé em quê? Fé no quê? O que você quer ter fé para poder conseguir mudar, transformar, ressignificar, fazer novo na tua vida? Daqui a 3 anos você pensa em estar onde, fazendo o quê e com quem? A gente precisa ter essas metas, sabe? A gente precisa ter esse entendimento hoje. Qual a fé que a gente precisa ter para gerar um combustível de uma coisa que vai transformar a gente? Eu acho que a gente precisa disso hoje, ter essa consciência hoje. Programar a nossa vida hoje para daqui uns 3 anos e a gente fala assim, caramba, igual o cara falou do vídeo, caramba, 3 anos atrás eu tava quebrado, não tinha nada, não sei o quê, e hoje eu tô aqui, eu tenho tudo de novo e até melhor, mas com mais raízes, ressignificando. Então hoje a gente tem que fazer o quê? Então vamos fazer, bora fazer. E tudo vai começar pela nossa mente, porque a nossa mente nos governa. E que hoje esse vídeo tenha sido transformador para você, que venha virar alguma chave. Como eu estou aqui falando, está virando aqui chaves dentro de mim, porque eu não estou acima de ninguém, ninguém está. E que isso que eu estou falando, que está gerando sentimentos em mim para transformação, venha gerar em você também, sabe? E que a gente venha viver o sobrenatural. Que no final, o grande lance é viver o sobrenatural de Deus. E que a gente venha viver isso hoje. É isso que eu espero pra gente nesse início de semana. Beijo.